Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santíssima Mãe de Deus, salvai-nos. O drama de um amor recusado. Se nós quiséssemos resumir a história da queda, do pecado ancestral e da redenção, poderíamos dar este título: o drama de um amor recusado. É interessante que no relato do Gênesis, tão profundo, né, quando Adão e Eva pecam, desobedecem, né, porque o pecado é uma desobediência, eles percebem, os seus olhos se abrem, e eles percebem que estão nus, e vão se esconder. E Deus vai atrás deles. Adão, onde você está? Os padres da igreja, os pais da igreja, perceberam aí que o pecado não atingia Deus. Não atingiu Deus, não tirou nada de Deus, nem acrescentou. O pecado, ele não deixou, ele não fez com que Deus deixasse de nos amar, mas ele criou uma barreira construída pelo próprio ser humano em relação ao amor de Deus. E o Gênesis apresenta esse pai que vai atrás do seu filho. Jesus, milhares de anos depois, né, algumas centenas de anos, 3.000 anos, né, o Gênesis deve ter por aí 3.000 e poucos anos que foi escrito. Claro que antes já existia a tradição oral, né? Então, Jesus vai contar a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, e como ele coloca o pai. Toda tarde, subia no terraço da sua casa para esperar a volta do filho. Essa é a história do drama humano. Adão, onde você está? Zaqueu, onde você está? João, onde você está? É essa a pergunta que o Pai, que Deus nos faz até hoje. Onde você está? Esse Pai que nos espera cada dia, ansiosamente, se a gente pudesse, né, dar um atributo humano para ficar melhor inteligível, que espera ansiosamente a nossa volta. Sabe por que eu voltei para o cristianismo? Porque nas experiências que eu tive fora, eu não encontrei esse pai. E essa visão paterna só no cristianismo, só na Bíblia, né? Só na Sagrada Escritura. E essa visão que vai ser coroada pela mensagem cristã. Uma mensagem muito dura, muito desafiadora, dar a outra face. Olha, eu não me garanto não. Eu acho que hoje eu estava pensando, acho que eu consegui isso uma vez. Uma vez. E, sinceramente, tem hora que, quando eu lembro, eu me sinto meio besta, né? Eu fico pensando, por que eu não revidei? Né? É dar a outra face. Difícil. Não resistais ao malvado. Se alguém quiser te tomar seu manto, dê também a sua túnica. De que Jesus está falando aqui? Ele está falando de liberdade. Olha, manto e túnica. Eu ainda não consegui achar uma descrição das vestes judaicas. Eu não sei se tinha uma espécie de cueca, de cerola, mas em todo caso, ficar sem o manto e sem a túnica naquela época devia ser considerado ficar pelado, né? E Jesus fala isso: olha, se alguém quiser tomar uma coisa sua, dá tudo. E seja livre. Né? Seja livre. Onde você está? Ontem, aliás, eu estou rezando muito para parar de ver vídeo no YouTube, porque tem hora que me causa tristeza, depressão, perda de tempo, preocupação inútil. Ontem eu estava vendo um podcast assim, né? Estava por acaso, um jovem, coitado, bem apessoado, aliás, 2 jovens, né? Bem apessoados, jovens, vida pela frente, pessoas que se dedicaram a esse negócio aí de musculação, né? E hipertrofiar músculos. E agora parece que entraram aí para uma rede onde, enfim, onde se faz pornografias, querem ganhar dinheiro com isso. E eu percebi assim, um dos jovens, pelo menos foi a minha leitura, um desses jovens parecia que ainda o céu e o inferno estavam se digladiando ali. Né? O anjo da guarda e os demônios. O outro completamente perdido, o amigo. Um sorriso diabólico, satânico. Olha, irmão, se a gente não entender que, como diz São Pedro, acho que na segunda carta, vigiai, porque o diabo vos rodeia como o leão a rugir, procurando a quem devorar.
resistir e firmes na fé. Se a gente não entender que o demônio age como sempre agiu e ele age hoje, e ele quer perder a minha alma, quer te perder, a gente não compreende este mundo. Né? E não é só questão de sexualidade, não. Pessoas aí, a gente está vendo aí no Brasil, que são presas, né? Por golpes, por esquemas, por explorar e acabar com a criação de Deus, prejudicando nascentes de água. Eu me refiro aqui à Serra do Curral, em Belo Horizonte, né? Tudo por ganância. Se a gente não vê nisso a ação do diabo, a gente não compreende. Se a gente não vê que essas pessoas que aplicam golpes, que se tornam bilionárias, que saem por aí dando festa de aniversário de milhões com o dinheiro dos outros, né, comprando político, comprando juízes, comprando presidentes, né, comprando todo mundo, fazendo orgias. Né? Se a gente não entende, se a gente não consegue ver como cristão a ação do demônio, a gente precisa aumentar a nossa fé. Né? Porque a corrupção mata, gente. Corrupção tira dinheiro, né, dos pobres, que pagam seus impostos. Isso é demoníaco. Isso é satânico. Né? Então, eu, por exemplo, hoje eu vou rezar por esses jovens. Sabe, a minha inclinação era só rezar por aquele que está ainda, que a gente ainda vê que ainda existe alguma brasa, alguma chama. Mas eu vou rezar pelos dois. Mas eu quero que Deus aumente a minha fé, porque o outro completamente perdido, completamente submergido na lama. Né? É muito triste, sabe? Hoje começa o tríduo pascal para os católicos romanos. Semana que vem, o nosso ortodoxo. E cada um vai rememorar esse drama. O drama de um amor recusado. Jesus não veio para morrer pelo Pai. O Pai não mandou o Logos se encarnar para que morresse por ele. Porque nem o pecado ancestral, nem os nossos pecados tiram a mínima lasquinha de Deus. Porque Deus é perfeito, imutável, incompreensível. O drama aqui é o que foi necessário ser feito para nos reconciliar com Deus, para nos curar. É nessa ótica que nós ortodoxos vemos a paixão. E nessa paixão, nós vemos a coerência de Jesus. Na Quinta-feira Santa, quando Jesus está ali na ceia, ele não acusa Judas. Talvez era o último momento para que Judas se convertesse. Quando ele sai e vai para o horto das oliveiras, vigiai e orai. E os discípulos dormem. Quando os soldados chegam, Pedro, né, Pedro, o impulsivo, tira uma espada e corta fora a orelha do servo. Né? O que Jesus fala? Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, você não aprendeu nada, filho. Quem usa a espada, pela espada perecerá. E ele cola a orelha do servo. A humanidade ela não aprendeu isso, né? Que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? É daí que vem esse ditado. Né? O meu reino não é deste mundo. Então, nós não devemos achar que esse mundo que virou as costas a Deus é o nosso mundo. Nós somos cidadãos de outro reino. Você não teria poder sobre mim se não te fosse dado do alto, diz Jesus a Pilatos. Você acha que se o meu reino fosse deste mundo, os meus exércitos não viriam me libertar? Eu fico imaginando os anjos olhando para Deus, falando, deixa. Não, bastaria um, né? E Jesus diz, mas agora é a hora das trevas, né? Pedro que jurou, se todos te abandonarem, eu não te abandonarei. Jurou. Daí a pouco ele está lá no pátio, né, na casa do sumo sacerdote, jurando, inclusive praguejando, assim, acho que Lucas relata isso, acho que é Lucas. Eu não sou muito bom de citação bíblica, não. Ele jurava, eu não conheço este homem. Jesus olha para ele. Bastou um olhar para Pedro cair em si. Eu jurei. E ele sai e chora amargamente. Foi isso que o salvou. Né? Porque Judas não chorou. Ele só desesperou. Ambos
traíram seu mestre. Um se arrependeu, o outro se desesperou. Né? Lembremos disso. Lembremos o preço que foi pago, que custou essa reconciliação. Porque o pecado da desobediência é tão grave, é tão profundo, é tão ontologicamente profundo, que o ser humano não seria capaz de saná-lo, de curá-lo. Precisaria de Deus fazer isso. E ele, dentro da sua pedagogia, o fez enviando o seu filho único, para morrer por nós. Não foi morrer por ele, por nós. Para nos reconciliar. Ou como diz aquela famosa frase, Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Vamos continuar na nossa quaresma em direção à comemoração da ressurreição e vamos nos tornar missionários do amor de Deus. Um cristão que não é missionário não é cristão. Uma igreja fechada em si mesma, que não é missionária, que não abraça a todos, que não tem as portas abertas para todos, não é uma igreja que está cumprindo o seu papel. Um sacerdote que vive do dinheiro das ovelhas, dos seus fiéis, mas não faz absolutamente nada, não se torna encontrável quando os fiéis precisam de uma bênção, precisam de uma unção, né? De uma confissão. Isso não é um padre, é um lobo vestido de cordeiro. Né? Então eu peço que você reze por mim, para que eu não me torne assim. E se eu for, que nosso Senhor Jesus Cristo me perdoe e eu me dê conta disso. Né? Porque o padre ele vai dar conta no juízo de si mesmo e dos seus fiéis. Né? Ninguém obrigou a gente a ser padre, mas uma vez que somos, esta é a nossa missão. Uma abençoada continuação de quaresma para você, para todos nós, e semana que vem, né, começa essa grande recordação do drama que finalmente chega ao fim, com a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte e a sua ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.